Opa, vocês estão bem? Videozinho novo no canal, mas antes de começar já deixa o seu like aqui embaixo, ajuda muito, é só clicar no joinha e cada like meio que força o algoritmo a mostrar nosso vídeo para no mínimo mais umas 5 pessoas, ajudando demais. E se você gosta do nosso conteúdo, você pode se tornar um membro por apenas R$ 5 ou então nível 2 por R$ 7,99 e ter acesso a vídeos extras. Eu vou começar a postar mais agora porque eu contratei um amigo para dar uma moralzinha aí no canal, uns videozinho extra, edição, beleza? O link para se tornar membro é o primeiro na descrição ou no comentário fixado. Esse capítulo começa mostrando uma comoção na matriz do mar de sangue no continente Céu Eterno. Os capirotinhos desesperados gritavam: rápido, completem os lugares vazios, não podemos deixar ele escapar. Ei, esse método não vai durar mais. Mesmo que o nosso clã demônio de sangue seja grande com uma grande população, não vai aguentar por tanto tempo esse consumo. Sim, isso é muito ruim. E vemos o ataque do velho Lua Brilhante destruindo essa pilastra, matando todos esses capirotinhos. O demônio de sangue Xueli gritava: Lua Brilhante, você está cortejando a morte! E pensa, nós o deixamos gravemente ferido e ainda sacrificamos todas as criaturas vivas do continente Céu Eterno para acabar com a força dele, porque ele ainda está conseguindo resistir? O machucado no abdômen dele foi causado por ele. Neste mundo ninguém além dele tem habilidade para curar tal machucado, então como ele conseguiu recuperar o seu poder? E o Lua Brilhante, totalmente recuperado, atacava mais uma vez gritando: tome isso! Surpreendendo o Capiroto Santo, que irritado se preparava dizendo que pessoalmente estava protegendo esse lugar e ainda usou o pessoal do seu clã de demônio de sangue como sacrifício. Se as notícias disso se espalhar, ele será motivo de piada para todos. Acenda! E vemos a matriz ativando e toda uma energia cercava o velho Lua Brilhante. Uma espécie de casulo de energia demoníaca junto com o sangue começa a circular o velho Lua Brilhante. E Xueli diz que não importa que tipo de truques ele use, não é páreo para ele. Ele completa seu movimento com várias criaturas de sangue que avançava contra o velho Lua Brilhante, que simplesmente usa todo o seu poder e se liberta da prisão. Xueli, surpreso, diz que pelo que parece a condição do Lua Brilhante melhorou bastante. Originalmente ele pensou que com um grande arranjo e um mar de sangue feito usando todas as criaturas vivas do continente Céu Eterno seria o suficiente para matá-lo. Francamente, um grande imperador da fronteira estelar não deve ser subestimado. Já que seu plano original não é mais viável, ele vai precisar fazer alguns pequenos ajustes. A esfera de sangue é algo que ele conseguiu sacrificando todos os seres vivos do continente Céu Eterno. No entanto, se ele novamente for mais fraco que o Lua Brilhante, sem mencionar um continente, mesmo com 2 ou 3 continentes será péssimo. E ativando uma matriz, ele grita que o Lua Brilhante realmente recuperou seu poder ao auge, e esse assunto não pode ser mais atrasado. E vemos o grande arranjo celestial dos 12 demônios santos, e vários deles aparecem nos pilares. Vemos vários clones de sangue dos demônios santos nos pilares. Um velho questiona Xueli qual é a situação, e o outro pergunta se ele não pode ver o que está acontecendo com os próprios olhos. O Lua Brilhante enganou a todos eles, ele merece morrer. Um baixinho se divertia, GGGG. Xueli, você foi muito descuidado, não consegue nem mesmo ficar de olho em um cara meio morto, você simplesmente é um pedaço de lixo. Xueli irritado dizia: Ruobu, quem te deu coragem para falar assim com este rei? Já se esqueceu a dor da surra de 20 mil anos atrás? Quer apanhar de novo? Se quiser, eu não me importo em te ensinar uma nova lição. E irritado, o baixinho gritava: como ousa mencionar o que aconteceu 20 mil anos atrás? Se não fosse por ter me pregado peças, esse rei nunca teria sido humilhado por você. Xueli diz que foi ele quem foi muito infantil e idiota. Como pode o culpar? Mesmo o cérebro sendo algo importante, parece que nem todos possuem um. E irritado, o baixinho Ruobu gritava: ah, Xueli, eu vou te matar sem direito a um enterro! Xueli brinca que o mero clone da alma ainda usa de todo corajoso na frente dele. Você acha que eu não ousaria te destruir? E outro demônio santo sem paciência dizia: já chega, todos vocês falem menos, podemos resolver os problemas que tivemos depois. Agora o mais importante é resolver o assunto do Lua Brilhante. Encarando a cúpula de energia do grande imperador, ela questiona matá-lo ou não matá-lo. Ele está purificando o mar de sangue, se não agimos agora, quando agiremos? Um dos capirotos pede que tente de novo, se realmente não puder, então usaremos o plano B. E o outro diz que o plano B tem uma chance de sucesso, mas já discutimos sobre isso. A raça dos demônios não vai receber a aprovação do mundo, se não conseguirmos a aprovação, então certamente morreremos. E o outro capiroto flanejante diz que o mais importante é que se eles realmente fizerem isso, receia que muitos subordinados pseudos demônios santos vão morrer. É impossível esperar que eles consigam matar um grande imperador sem pagar o preço. Outro sorria dizendo que já que esta era uma oportunidade, eles vão ter que se esforçar muito para conseguir. Se eles vão obter ou não a aprovação desse mundo vai depender da pessoa ter sorte ou não. Se vão viver ou morrer, acredito que vão arriscar a vida pelo seu próprio futuro. Se fosse nós, teríamos feito essa decisão.
E o velho demônio sangue diz que já que ninguém é contra, vamos fazer assim. E vemos todos eles ativando uma técnica de chama. O grande imperador Lua Brilhante continuava a absorver e comprimir seu Ki. E Shu Eli diz que então esse é o plano dele. Ele está colocando pressão sobre si mesmo para destruir o clone da alma dos outros 11 demônios santos. Assim ele vai conseguir destruir todos os clones da alma de uma vez só. Até mesmo um demônio santo não se sentirá bem se seu clone da alma for destruído, fora que levaria muito tempo para se recuperar. Este período de tempo é o melhor momento para o Lua Brilhante fugir. E vemos o ataque do Lua Brilhante explodindo. O clone da alma de Billy Mo tenta se proteger, mas a energia era forte demais e por fim seu clone é explodido. Em outro lugar, Baia, assustado, gritava: "A venerável santa desmaiou!" E pensa, o clone da alma dela foi destruído. Shu Eli, desesperado vendo a cena, pensava: é impossível para mim sozinho evitar que o Lua Brilhante escape, ao menos um clone da alma foi preservado. Mas o Lua Brilhante já estava o atacando, e irritado vendo isso, Shu Eli gritava: "Vai sonhando!" E ativa uma técnica que usa seu próprio sangue como combustível, e vemos um muro de sangue parando o ataque do Lua Brilhante. O mesmo para na frente de Shu Eli, todo bereza irradiando energia, e assustado, o capirotinho pensa que o machucado dele foi curado. Ele está realmente completamente recuperado. Ele se assusta percebendo que alguém estava aparecendo atrás dele e gritava: "Mas que porra! Maldito é você!" E o capirotinho burro gritava também que não queria o ver. Se preparando, Shu Eli grita que não importa, venha me ajudar. E os dois pensam: agora eu tenho que trabalhar junto com ele. Shu Eli, dando tudo de si, passa por uma transformação capirotesca e vemos uma imagem macabra, sombriamente gritando: "Lua Brilhante!" Os capirotinhos ao redor eram afetados e gritavam: "Socorro!" E outro desesperado gritava que essa era a batalha entre um grande imperador e um demônio santo. Shu Eli exalava energia às alturas, destruindo tudo ao seu redor, e limpando seus ferimentos pensava que não precisa lutar até a morte contra o Lua Brilhante, ele só precisa atrasá-la e esperar Huobu chegar. O grande imperador se questionava: ele está tentando me atrasar para que outro demônio santo chegue? Nesse caso eu não posso ficar mais tempo por aqui, e já ataca mais uma vez. Shu Eli, irritado, gritava: "Já que você quer lutar até a morte, vou garantir o seu desejo!" E contra-ataca, mas vemos que ele era fichinha perto do velho Lua Brilhante, tiozão. O ataque do velho engole ele completamente, não deixando do nada só poeira para trás. Mesmo assim, ele sobrevive, porém gravemente ferido, murmurando: "Lua Brilhante, você não vai escapar!" E vemos uma cratera embaixo dele. O grande imperador Lua Brilhante também não tinha saído ileso e estava comendo a última planta. Tudo isso foi graças à folha da árvore imortal de Yang Kai. Agora ele só precisa conseguir romper a passagem entre os dois mundos. Ele já estava na metade do caminho, mas se assusta nesse momento. Uma energia o perseguia e ele pensa: é a hora de um demônio santo. Além disso, é uma hora que ele não conhece. Era o capirotinho burro gritando: "Shu Eli, depois de tudo você ainda depende desse rei nos momentos mais críticos." E surpreso, o imperador pensava: isso é um demônio vermelho? Um demônio vermelho também consegue cultivar até o nível de um demônio santo? Ele acelera seus passos, pois a energia do capirotinho era assustadora. Esse cara, por acaso, não seria um demônio vermelho ou um demônio verde inferior correndo para se autodestruir, certo? Não, eu preciso rapidamente me defender. Se um demônio santo do tipo demônio vermelho se autodestruir, todo o continente será destruído. E vemos que era exatamente isso que o capirotinho queria fazer. Uma explosão colossal acontece e vemos que todo o planeta / continente foi pro vácuo. Naquele momento, a explosão aniquilou tudo. Tudo estava em um silêncio completo. Após a grande explosão no meio do espaço, o grande imperador pensa que o poder da autodestruição do demônio santo do tipo vermelho foi menor do que ele pensou. Ao menos não destruiu completamente o continente, mas causou mais machucados e esses machucados não vão se curar em tão pouco tempo, mesmo com a ajuda da folha da árvore imortal. Shu Eli alegre gritava: "Ah, Huobu, essa é a primeira vez que esse rei gostou de te ver." Este cara estava a um passo do portal do mundo. Se fosse outra pessoa, talvez ele não fosse capaz de mantê-lo aqui. O capirotinho se regenera gritando: "Maldição, por que você demorou tanto para chegar? Se não fosse pelas habilidades extraordinárias deste rei, esse cara já teria escapado." Shu Eli se diverte dizendo que elogiá-lo já não significa que ele era bom. E o Lua Brilhante pensa que ele não morreu com autodestruição. Isso deve ser o que faz ele diferente na raça dos demônios vermelhos. No entanto, a explosão de agora a pouco deve ter custado muito para ele, então deve ser impossível para usar novamente em um curto período de tempo. O melhor seria conseguir passar por esse cerco rapidamente. "Ei, vocês dois, podem vir juntos, estou com pressa." E pensa que o caminho da frente está cheio de espinhos e só tem uma forma de sair daqui.
De volta ao portal do mundo do continente Céu Eterno, vemos vários capirotinhos e nosso prota montado no Wind Chaser. Ele contempla que tem muitos demônios, estão todos sob a liderança dos pseudo-demônios santos, o exército da raça dos demônios, e tá indo rapidamente até o portal do mundo. Parece que tem algo bom esperando por eles lá. Ele avança com o cavalo, já que ele não pode ficar na fila, ele vai passar por todo mundo e massacrava vários deles. Ele gritava sorrindo que era urgente, saiam logo do seu caminho. E um capirotinho irritado em sua frente gritava, parem ele! O Wind Chaser avança por todos e nosso prota gritava que aqueles que tentarem o matar vão morrer. E o capirotinho irritado gritava, você está cortejando a morte! Pronto para atacar nosso prota. Mas o Wind Chaser vai ao seu encontro e assustado ele questiona, o quê? E já é completamente aniquilado, tiozão, sobrou nada pro Betinha. Nosso prota todo bereza em cima do cavalo gritava, quem mais? Pode ver! E os capirotos murmuravam, essa montaria do Shan Chang e Wind Chaser. Se o machucar, as consequências são inimagináveis. Ele está sendo montado por um demônio reintermediário? Quem diabos é esse cara? Nosso prata não perde tempo e grita, vamos! Seguido por seus subordinados. Ele entra no portal pensando que o verdadeiro campo de batalha está muito longe dali, ele não sabe o que o Senhor Lua Brilhante está fazendo e se questiona se todos os demônios do reino dos demônios foram mobilizados para lidar com o Senhor Lua Brilhante. Nessa hora ele sente algo e se vira questionando, ele também está aqui? E avança na multidão com o Wind Chaser e chega ao lado de Baiá dizendo, então é o irmão? Não é de se admirar que sente alguém familiar. E Baiá sorria dizendo, irmão Yang, nos encontramos novamente. Encarando o Wind Chaser, diz que a montaria dele é realmente extraordinária. Poderia me dizer onde conseguiu? E nosso prata brinca dizendo que pegou por aí. E o cavalo estava irritado. Surpreso, Baiá se pergunta, tem como pegar por aí a montaria de Shang Tian? E sem graça questiona o irmão Yang, também recebeu as ordens da venerável santa e veio aqui tentar a sorte? E nosso prota intrigado questiona que tipo de sorte? Poderia ser... E mentindo na cara dura diz que sim, o irmão Baiá não? Baiá diz que naturalmente não iria, mas a venerável santa ordenou. Se uma luta começar, receio que não terei muita chance. Por outro lado, irmão Yang, as suas chances são muito maiores do que o resto, já que você era da fronteira estelar e compartilha a mesma origem. E nosso prota pensava, maldição, eu não deveria ter fingido que sabia, agora eu nem posso perguntar pra ele sobre o que é. E dando uma de João sem braço, sorria dizendo, então é isso, vou aproveitar a benção do irmão Baiá. O capirotinho diz que pode ser, mas se as coisas chegarem a isso, este rei não será educado. Se eu acidentalmente machucar o irmão Yang, espero que ele não me culpe. E nosso prata diz que a vida e a morte são determinadas pelo destino, riqueza e honra são determinadas pelo céu. Como este rei veio aqui, naturalmente vim mentalmente preparado. Em todo caso, irmão Baiá, onde eu devo ir? E apontando para uma bandeira em uma montanha, ele diz que o pseudo-demônio santo e os subordinados da Yurumeng estão protegendo aquela localização. Você pode encontrá-los lá. E nosso prota sorrindo pensa que parece que os pseudo-demônios santos estão cercando o campo de batalha e cada um deles é responsável por uma área. Alguns momentos depois ele chega ao grupo de Yurumeng e respeitosamente se apresenta como Yang Kai da nuvem fantasma. Como devo chamar a sua excelência? E o capirotinho bufa irritado e indiferente. Passando por ele, nosso prota pensa estranho quando eu o provoquei. E após deixar o local, vemos o capirotinho dizendo, avise que o humano chegou. Se quer agir, se apresse e faça antes que a venerável santa chegar. E Rin se aproxima do nosso prata dizendo, grande rei, aquela pessoa de agora a pouco era o senhor de Li. O senhor de Li tem um bom relacionamento com o senhor Yu Sang. Tuki Lao diz que ela tem razão. Quando o senhor Yu Sang ainda estava no continente Plano Azul, o senhor de Li veio algumas vezes para beber com ele. Nosso prata surpreso dizia, um amigo de bebida. Ele tem um apoio de Yu Sang. Vamos ficar por aqui. E pensa, julgando pela aura que sinto lá de longe, o Senhor Lua Brilhante está lutando com mais de um inimigo. Precisa encontrar uma forma de perguntar sobre a situação. No pico da montanha, nosso prata encontra alguém questionando, você não tinha ido para a batalha do campo de batalha entre os dois mundos? Como teve tempo de voltar? Era o capirotinho Baizuo que disse que era um grande assunto que estava acontecendo ali. É natural que ele tenha voltado. Quase todos os pseudos-demônios santos do campo de batalha entre os dois mundos voltaram, exceto alguns que ficaram. E nosso prata pergunta, aquele lá voltou? E Baizuo pede que ele não se preocupe, o E-Sang não recebeu ordens para voltar e ainda está lá. Nosso prata pergunta onde estava a venerável santa? E Baizuo questiona, você não recebeu a mensagem da venerável santa? Ele diz que sim, mas a venerável santa só pediu para vir até aqui, não disse mais nada. E surpreso, Baizuo diz, então você não sabe? A venerável santa se machucou e está atualmente se curando. E intrigado, nosso prata pergunta, como a venerável santa se machucou? O machucado é grave?
Baizuo diz que não deve ser muito grave. A venerável santa diz que vai se apressar para vir. Sobre como ela se machucou, está relacionado com o que está acontecendo aqui. E não foi só a venerável santa que se machucou, mas a maioria dos outros demônios santos também se machucaram. E abismado, nosso prota questiona como isso era possível e pensa, o grande imperador Lua Brilhante realmente é tão poderoso assim? Ele estava preocupado pensando que o Senhor Lua Brilhante não seria capaz de lutar sozinho, mas sabendo que ele machucou tantos demônios santos, isso é irrealista. Ele questiona o que exatamente aconteceu e Baizuo diz que não sabe exatamente os detalhes, mas a venerável santa não disse nada, ela apenas nos disse para vir ao campo de batalha e ajudar o venerável santa Xueli e Ruobu para prevenir que o grande imperador fique agindo de forma imprudente. Com o venerável santo Xueli e o venerável santo Ruobu trabalhando juntos, o grande imperador não será capaz de vencer. E nosso prota questiona onde estava a venerável santa. Baizuo diz que ela estava vindo. E nosso prota pensa que o corpo principal ainda não chegou e ela está machucada. Deve ser algo relacionado com alguma habilidade da alma. Talvez a habilidade da alma tenha sido destruída pelo Senhor Lua Brilhante, fazendo eles ficarem machucados. Depois disso, vemos ele de volta ao seu lugar. A maioria dos demônios santos ainda estão se recuperando. Então agora é sem sombra de dúvidas o melhor momento para ajudar o Senhor Lua Brilhante. Mas com o seu poder, mesmo se ele ir até lá, ele só vai causar problemas para o Senhor Lua Brilhante. Nesse momento ele vê um aglomerado de pessoas brigando, gritando "Sumam daqui!" E surpreso ele se questiona o que está acontecendo lá. O velho Luque dizia sem graça: "Nós somos subordinados da venerável santa, por que não sentamos e discutimos o assunto?" E vemos um capirotinho estranho dizendo que vai dar alguns segundos para ele sumir de sua frente, ou não o culpe por ser indelicado. Nosso prota avança gritando: "Você tem um segundo para se fuder, ou não me culpe por ser indelicado!" E vemos o Indy Chaser jogando todos os capirotos pro lado. Ele nota uma capirotinha seduzente pensando, um pseudo-demônio santo? Uma sucubus? É da mesma raça de Ayurumeng? E vemos ela atacando sua alma. Ele nem liga pra sua habilidade e chega ao lado do velhote questionando o que aconteceu ali enquanto ele esteve fora. E o velhote explica que esse capirotinho tá dizendo que é responsável por proteger essa região, então pediu para todos saírem. E o capirotinho gritava que estão sob ordens do Senhor Di Li. Nós estamos protegendo essa área. Pessoas que não estão relacionadas a nós devem sair rapidamente. Nosso prota questiona como deve chamar a jovem senhorita. E o capiroto irritado gritava: "O quê? Como ousa me ignorar?" Ele ataca gritando "Imprudência na frente da madame, desça e fale!" Mas vemos um ataque destruindo sua mão. Surpreso ele questiona "O quê?" se tremendo todo. E vemos que foi a anjinha boiá que atacou. E nosso prota sério pede que a capirotinha controle seu pessoal, ou o próximo tiro será na cabeça dele. E vemos a sucubo cabisbaixa irritada. Ela encara seu subordinado dizendo "imprestável". E sorrindo se vira para nosso prota questionando: "Então você é o humano que a venerável santa tanto valoriza? Originalmente eu estava um pouco interessado em você, mas agora vejo que você não é muita coisa." E nosso prota diz que isso era porque ela não tem um profundo conhecimento sobre ele. Quando tiver, acredito que ficará mais interessada. E sorrindo, a sucubus diz que agora ficou interessada novamente. E Li Shiking, ouvindo isso, estava envergonhada. Nosso prota sério diz que infelizmente ele não tem interesse nela. Chega de falar bobagens, apenas me diga o que está fazendo. Ela diz que se ele não for um trouxa, ele já deve ter ouvido. Essa rainha é responsável por esse lugar, então saia. E nosso prota encarando pergunta se ela acha que só por estar falando ele vai sair. Ela diz que foi Di Li quem criou essas regras. Ele é o responsável por organizar vários exércitos sob o comando da venerável santa. E nosso prota pensa: esse Di Li novamente? E sorrindo diz que não sabe quem é Di Li. Esse rei só sabe que no momento que trouxe o seu pessoal ali, este lugar estava vazio. Agora é o território dele. Você trouxe o seu pessoal para se mostrar e agora quer que eu saia? Acha mesmo que eu vou concordar? Pegue o seu pessoal e suma daqui ou não me culpe por ser indelicado. E nesse momento já vemos um rastro de energia de um ataque lançando o velho Laoque para longe. Era a sucubus que tinha sacado um chicote gritando: "Um mero humano ousa falar dessa forma com essa rainha?" Nosso prota saca a lança que pegou do capirotinho e grita: "Como ousa tocar no meu pessoal? Você está cortejando a morte!" E já avança ceifando vários capirotinhos e pensa que o Indy Chase estava extremamente familiar em seguir em frente matando, digno da montaria de Shang Tian. O instinto de batalha já foi forjado em sua alma. Agora que tenho a chance, por que não desabafar a minha raiva? Nesse momento um ataque da alma acerta ele em cheio e ele diz esse som: "Felizmente eu tenho minha Lotus aquecedora da alma." Mas o momento de distração foi o bastante e já vimos o ataque da sucubus vindo pelas costas e ele se defende facilmente com a lança, mas seu chicote se prende à lança e tira da mão do nosso prota que assustado gritava: "O quê?" A capirotinha avança gritando: "Perdedor, não sei o que a venerável santa viu em você."
E nosso prota esquiva mais uma vez, pulando de Wind Chaser pensando, como uma sucubus tem tanto poder? O Wind Chaser fica bolado e já avança relinchando pra cima da capirotinha que se assusta e com uma chifrada manda ela longe. E nosso prota pensa que a força dele não é inferior à da pseudo-demônio santa. A sucubus não é oponente pra ele, mas como as coisas terminaram assim, é apenas um pedaço de território em um canto externo do continente. Tem muitos lugares para defender nesse campo de batalha, porque eles precisam vir roubar. E vemos a batalha estacada. Poderia ser que... Mas antes de terminar seu pensamento, já vemos um ataque fatal acertando seu peito. E no último instante ele usa Nihilidade ficando intangível. Surpreso, ele pensa que mesmo tendo usado sua arte secreta Nihilidade, ainda sente como se seu sangue estivesse agitado por todo o seu corpo. E no alto vemos o E-Sangue flutuando. Irritado, nosso prota grita, e o E-Sangue! Ferido e irritado, ele questiona se era realmente ele e pensa que primeiro Dilly não deu um lugar para defender, então a sucubus deliberadamente veio brigar com ele por causa do território, então levou o Wind Chaser para uma batalha longe e agora o E-Sangue apareceu. Sorrindo, ele diz que os três juntaram forças para o matar, esse rei estava honrado. E o E-Sangue questiona, você acha que estaria seguro só por ter a Venerável Santa te protegendo? Se esse rei quiser te matar, só vai levar 1 minuto. Nosso prota grita que ele nem recebeu uma ordem de transferência e voltou para a batalha entre os dois mundos sem permissão. Quero ver como vai explicar isso para a Venerável Santa. E irritado ele questiona explicar, esse rei pode voltar quando ele quiser. Porque eu precisaria explicar tudo para a Venerável Santa? No lugar de se preocupar com esse rei, você deveria estar preocupado consigo mesmo. E pensa que o motivo para a Venerável Santa não ter chamado de volta para participar de um grande evento é tudo por causa desse maldito pirralho. Ele deve morrer hoje. Nosso prota questiona, você realmente ousaria me matar? E sorrindo macabramente ele questiona o que você acha. E pensa, quando eu esmagar ele e matar o grande imperador Lua Brilhante, serei o próximo demônio santo. Nesse momento a Venerável Santa definitivamente não vai me provocar por causa da morte de um mero humano. Nosso prota se divertindo diz que ele parece estar muito determinado em o matar. Estou curioso de como você convenceu Dilly e a sucubus para te ajudar. Não é como se eles não soubessem das consequências pelo que fizeram, certo? O E-Sangue diz que ninguém o ajudou, só aconteceu de estar aqui no momento certo. E nosso prota sério debocha dizendo que espera que a Venerável Santa acredite em suas palavras. Ouvindo isso, o E-Sangue avança a toda velocidade aparecendo em sua frente, atacando, gritando, entre este rei e um homem morto, em quem você acha que a Venerável Santa vai acreditar? Mas nesse momento vemos um rápido ataque destruidor de Boiá, mas o E-Sangue segura seu ataque facilmente sem se esforçar. Ele devolve seu ataque gritando, porque você sempre depende das mulheres? Mostre as suas verdadeiras habilidades para esse rei! E Boiá é ferida gravemente. Ele não perde tempo e avança contra nosso prota questionando, você acha que eu não vou fazer nada com você só por ser proeficiente nos princípios espaciais? Agora que você está tão perto da consciência divina deste rei, não tem como você conseguir escapar. Mas nesse momento uma cúpula de energia protege nosso prota surpreendendo o E-Sangue. Era Lich King e ele a ataca gritando, métodos inúteis! Seu ataque fere ela gravemente que cai desacordada no chão e ele se vira encarando nosso prota sorrindo pensando que já ganhou. Ele pergunta, você se arrepende por ter me ofendido? Se você me reverenciar 3 vezes, não é impossível que eu deixe seu cadáver inteiro. E nosso prota cabisbaixo questiona, reverenciar? Ele invoca Titankhamun gritando, reverencia a sua mãe! E o E-Sangue surpreso questiona um gigante de pedra, de onde esse cara veio? E ele é um pseudo-demônio santo? O E-Sangue ferido dizia quanta força. Ele nem usou nenhum ki demoníaco nesse ataque, foi pura força e ainda assim conseguiu quebrar minha defesa. Se não tivesse recuado a tempo, meu braço teria ficado aleijado. Ele é um demônio de pedra ou é um demônio de força? Não parece ser um. Mas o brabo já retira o Mionica pirotesco gritando "Ha!" E surpreso o E-Sangue gritava um artefato santo. Titankhamun aparece atrás dele atacando gritando vá para o inferno. E o E-Sangue ativando sua habilidade gritava, não me subestime! Não pense que tenho medo de você só por ser um pseudo-demônio santo! E vemos ele se protegendo numa névoa sangrenta. Enquanto os dois brigavam, vemos nosso prota triste encarando seus subordinados. Quando ele estava em perigo, apenas essas 2 mulheres tentaram ajudar. O machucado da Boiá é muito sério. A flecha que ele atirou foi jogada de volta pelo E-Sangue. Além de não acertar o E-Sangue, acabou se machucando. Já Lich King receio que esteja quase morta. Testando sua condição surpresa, ele questiona, hã? Ela só desmaiou? Felizmente ela está bem. Ainda bem, pois não saberia como explicar para a grande Imperatriz Flor Sombria. Poderia ser que a grande Imperatriz Flor Sombria deu para ela algum método para liberar aquela luz radiante do seu peito e se proteger? E nesse momento Shan-Hu chega e nosso prota diz que ela chegou bem a tempo, cuide bem das 2. E ela gritava, sim!
ele desaparece deixando as 3 pra trás e se aproximando da batalha questiona: como ousa machucar meu pessoal? Não vou deixar você se safar! E vemos ele mais uma vez usando a cabaça do vento primordial. Então foi isso, pessoal. Eu quero até ver quando chegar o momento que nosso prota vai ter que ficar entre o Senhor Lua Brilhante e a Yurumeng, véi. Será que ela vai desistir de tudo pra ficar com ele e voltar pro limite estelar? Ou será que só o velho Lua Brilhante vai conseguir voltar pro limite estelar e nosso prota vai ficar preso no reino dos demônios, tá ligado? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com as imagens do cultivo, o rank, o nível das pílulas, os físicos especiais que já apareceu até agora nessa maravilhosa obra do nosso mano Yangikai. E seu parça Catilango vai dando adeus. Fui! E se você ainda não deixou seu like e comentário no começo do vídeo, apoia ele agora, mano. Deixa esse like, não custa nada. Se inscreve também se for novo por aqui, dá essa moralzinha pra gente bater aí 60k e posteriormente 100k. E se você gosta do nosso conteúdo, você pode se tornar um membro por apenas R$5, ou então nível 2 por R$7,99 e ter acesso a vídeos extras. Eu vou começar a postar mais agora porque eu contratei um amigo pra dar uma moralzinha aí no canal, uns videozinhos extra, edição, beleza? O link para se tornar membro é o primeiro na descrição ou no comentário fixado. Ou então você pode fazer um piquezinho pro mano Catilango de qualquer valor. Um beijo e até a próxima!